vamos estudar mais um pouquinho sobre a história do nosso estado, certo? Bom, nós vamos estudar hoje da página 14 até a página 21 do nosso livro de História e Geografia de Santa Catarina. Bom, lembrando, vocês lembram por que houve ocupação na parte litorânea do nosso estado? A parte litorânea é sempre aquela que fica ali próxima ao mar. Relembrando, foi por causa da pesca das baleias. Então, aquele povo todo veio dos Açores, lá em Portugal, e começaram a ficar ali porque eles viram a possibilidade de um grande negócio, de uma melhoria de vida na pesca das baleias. E ali eles começaram a vir mais para o nosso país. Ali pelo século XVIII, o rei de Portugal pensou com ele: é melhor eu pedir para que o pessoal que está ali no litoral fosse abrindo mais caminhos. E eles fizeram uma ligação no que hoje em dia é o estado de São Paulo e o estado de Rio Grande do Sul. Por quê? Lembra do Tratado de Tordesilhas, que era um tratado entre Espanha e Portugal para dividir as terras? O rei de Portugal pensou: vou pedir para o pessoal que já está ali, os portugueses, irem abrindo caminho para que evite mais invasão dos espanhóis, para que não houvesse isso e Portugal começasse a mandar mais ali, marcasse território. É deles e ninguém mais encosta. Só que essa abertura não agradou a todos, né? Então não foi todo mundo que ficou feliz. O pessoal ali de Laguna e de Desterro não ficou muito feliz. Por quê? Porque iria atrapalhar o comércio deles. Ia vir mais outras pessoas vendendo mais coisas. E essa abertura de caminho fez com que as pessoas fossem indo e as terras fossem aumentando. Então começou a ser mais intensa a circulação de pessoas que iriam fazer as vendas de animais como bois, cavalos, mulas, burros e outros tipos de mercadoria, como algodão, mandioca, tecidos, que era exatamente nessa área onde eu falei, que hoje em dia é Rio Grande do Sul e São Paulo. Bom, quem fazia toda essa condução eram os tropeiros. Bom, quem são os tropeiros? Deem uma olhadinha ali no nosso livro. São os condutores de gado, especialmente mulas e éguas. Então eram homens que a cavalo e em grandes tropas, em grande quantidade, em maior quantidade, eles que faziam essa condução, eles que faziam esse leva de materiais para serem comercializados, como carne, tecido, para que houvesse a venda e o comércio entre esses dois estados. Então, grande parte algumas populações foram vendo que, bom, é vantagem ter tropeiros, é vantagem ser um tropeiro. Então, essa atividade foi aumentando. Só que esses tropeiros, eles viajavam e, se vocês forem analisar, hoje em dia a gente pega um avião, 2 horas, vai de carro, mas era a cavalo, a pé. Então, assim, pense na distância de Rio Grande do Sul para São Paulo. É uma distância bem considerável. Então, assim, como eles iam andando, parando de um caminho e outro, eles iam passeando, levando a mercadoria, eles iam parando em determinados locais, que era onde eles precisavam descansar. E a partir dessas paradas, como eles precisavam de lugares, foi se estabelecendo pequenos povoados, pequenas localizações onde havia aglomerações de pessoas. E a partir do descanso, da utilização deles, é onde havia essa criação de novos povoados. Mas tudo com autorização do rei de Portugal. Nada era feito sem ser comunicado ao rei de Portugal. Nessa época dos tropeiros, houveram localidades que se dedicaram mais à pecuária. Mas nessas indas e vindas dos tropeiros, em 1766 surgiu Lages, que foi como se fosse uma pousada, um pouso para os tropeiros descansar. E lá em Lages também começou a se dedicar na área da pecuária e na agricultura. Então, criou-se povoado de Lages para oferecer repouso. Mas não ficaria só em Lages, foram aumentando. Então, Campos Novos e Curitibanos também surgiu nessa trajetória de oferecer pouso, um descanso para os tropeiros. Só que assim, nessas indas, criações de povos, aí criou Campos Novos, Curitibano, Lages, haviam espaços vazios. Aí foi então que no século XIX começaram a vir novos imigrantes europeus e chegaram ali, onde eles começaram também a
a contribuir para a fundação de novos núcleos. Por quê? Porque precisavam de mais recursos para criar riquezas, para originar, para que novas cidades pudessem surgir. Então, esses imigrantes vieram. Os alemães fundaram São Pedro de Alcântara, Brusque, Itajaí, Blumenau e Joinville. Aí vieram os italianos, Nova Veneza e Nova Trento. Aí, além do aumento da agricultura, esses novos povos que vieram para colonizar ali, para criar um novo povoado, trouxeram novas outras atividades comerciais para que houvesse um crescimento dentro daquela região, para não ficar voltado só para a agropecuária e para a agricultura. Eles trouxeram novidades para aumentar o comércio daquela região. Aí, com toda essa mudança e tudo mais, em 1894, Desterro passou a ser Florianópolis para homenagear o atual presidente, que era o Floriano Peixoto. Então, houve já uma mudança naquela época. Essas novas cidades que vieram para cá, esses novos imigrantes que vieram para cá, eles trouxeram atividades industriais e comércio para crescer cada vez mais aquela região. Mas a partir daí, as cidades se modernizaram. E a partir de 1900, houveram diversas mudanças no planejamento de algumas cidades. Na região de Florianópolis, foi a cidade que mais possuiu alterações. Então, assim, vindo aquele povo todo europeu e tudo mais, então os governantes pensaram, nossa, seria muito legal modernizar com os padrões europeus e pegar mais ou menos o padrão de Paris. Então, eles começaram a concluir reformas para deixar a cidade mais modernizada e começaram por avenidas e praças, construindo avenidas e praças para que aquela região ficasse mais moderna, mais bonita, com uma cara nova. E uma das primeiras modernizações foi a criação da ponte Hercílio Luz, que era em homenagem ao prefeito naquela época, Hercílio Luz. E essa ponte foi construída em 1922 e 1926. Então foram 4 anos de construção ali para aquela ponte que a gente acabou de ver que foi reformada e muitos de nós já passamos lá. Todo o material que foi utilizado para a construção da ponte Hercílio Luz veio dos Estados Unidos. E essa ponte ajudou muito no transporte, porque as pessoas pararam também, diminuiu a quantidade de pessoas que necessitavam usar as balsas para chegar de um lugar a outro, por Florianópolis se tratar de uma ilha. Então tinha uma ponte agora que ligava o continente a essa ilha. Aí, por tratar de uma suma importância que estava tendo esse lugar, esse desterro que passou a ser Florianópolis, ali ficou marcado como a capital do estado. Bom, aí começou também a chegada, nesse mesmo ano de 1900, a chegada de primeiros bondes, automóveis, que foram trazidos para a cidade, e também iluminações, a iluminação elétrica, que também faz parte toda da modernização daquela cidade. Florianópolis, por ser o centro político-administrativo daquela área, ela passou por total modernização, recebendo automóveis, recebendo uma ponte que facilitaria a ligação de um continente e de uma ilha, bondes para facilitar a iluminação elétrica. Então, aquilo tudo ali alterou totalmente o cotidiano das pessoas. Para aqueles que andavam de cavalo, faziam toda a utilização de animais para se locomover e tudo mais, agora partiam para uma nova era, digamos assim. Saíram dos cavalos e foram para os automóveis, modernização total daquela área. Foi onde houve a maior modernização de uma determinada área naquela, foi em Florianópolis. Bom, para melhor entendimento, vocês agora vão realizar as atividades. Qualquer dúvida, perguntem para a prof, mas não esqueçam, leitura do texto é muito importante, tá, turminha? A prof, ela dá uma lida, ela estuda e passa para vocês algumas coisinhas do que está buscando ali estudando. Mas, para complemento, vocês não podem deixar de ler, ok, turma? Beijinho, até a próxima!